A vantagem de um estudante participar de uma empresa júnior está muito associada às possibilidades que são abertas e que muito provavelmente você não teria oportunidade em outros tipos de atividade que podem ser feitas ao longo do curso, como atividades de pesquisa ou atividades de extensão. O enfoque é completamente diferente e eu acredito que é importante, tanto quanto passar por outras atividades acadêmicas, pode te ensinar muito a respeito de experiências que você vai ter em campo, de trabalho em equipe, de conseguir administrar questões, fazer orçamentos. São questões que te levam muito para a floresta. Então, a ideia não necessariamente só a Florar, né? Existem outras empresas júnior ligadas à engenharia florestal, tanto que temos muitos alunos que participam e acredito que seja importante, sou uma grande incentivadora. Se você percebe que um perfil mais voltado à pesquisa, dedique-se a isso, salvo que você sinta falta de uma certa experiência que você poderia obter através da empresa júnior. As duas coisas também não são opostas, ou seja, você pode exercê-las ao mesmo tempo e isso te ajuda ainda mais a poder definir o seu perfil profissional. E que tem pelo menos 3 grandes vantagens, né? Primeira vantagem, e entrando em um mundo profissional. Porque o mundo profissional é bem diferente do mundo da universidade, do mundo da academia. O tempo de universidade é excelente, é um tempo que não tem outro igual. Mas ele precisa mudar, assim. Tem uma época na vida que ele é superado por outros tempos, que é o tempo justamente da vida profissional, que exige muito mais responsabilidade, tá? Responsabilidade com prazos, responsabilidade com a qualidade do produto que você está oferecendo. Ou seja, sempre no mercado você não tem segunda chance. Você não tem a chance que tem quando está estudando, do professor dizer corrija isso, tá? Não vai entregar o trabalho hoje? Dá para entregar daqui uma semana? Não. Do real, lá fora, a gente não encontra isso. Então, numa empresa júnior, existe essa oportunidade de treinando a vida em um ambiente profissional. A segunda grande vantagem é conhecer algumas das questões, né, que são colocadas, digamos, os problemas que o engenheiro florestal tem que resolver. Lógico que uma empresa júnior ela não pode fazer tudo que uma empresa florestal faz ou que um profissional florestal faz, mas ela vai aprendendo, vai vendo algumas questões, demandas que vai aparecer no futuro e que agora você já tem a oportunidade de conhecê-las. A terceira vantagem, que eu acho que talvez seja até maior do que essas duas outras que eu citei, é a oportunidade de interação social, a questão as chamadas inter-relações pessoais, que precisam ser tão valorizadas e tão trabalhadas nessa e em qualquer outra profissão. Então, as inter-relações com seus colegas, com os contratantes, com as pessoas com quem você está trabalhando no campo, com as pessoas que estão subalternas a você, quer dizer, estão sob suas ordens, a quem você deve responder, deve cumprir as ordens. Então, construir essas formas de relações sociais, compreender as demandas da sociedade, compreender o que as pessoas necessitam, o que as pessoas demandam, os problemas que ela tem. Então, acho que isso é uma grande vantagem. O estágio também é uma oportunidade muito grande, mas a empresa júnior tem uma pluralidade de oportunidades maior, que eu acho que realmente vale a pena. Bom, falar um pouco do porquê a gente escolheu uma profissão é interessante, porque não sei nem se a gente consegue lembrar do que a gente pensava quando tinha 16, 17 anos. Mas eu lembro claramente de ter escolhido ir para esse lado por a influência da Eco 92 ou Rio 92. E a partir dali, mesmo sem entender muito bem o que significava a questão da conservação das florestas, eu optei por cursar engenharia florestal. Era um curso que eu precisei viajar para morar em outra cidade para cursar. E quando eu cheguei lá, na verdade, a grande motivação que me levou a fazer o curso, ela acabou indo para um outro lado que está associado mais às habilidades que a gente tem. Então, quando eu consegui entender a relação da matemática da engenharia e a questão biológica das florestas, eu fiquei fascinada. A partir desse momento, eu decidi trabalhar mais com a área de manejo e trabalhar principalmente com inventário, modelagem. Então,
por isso que eu escolhi essa profissão. Um pouco influenciada por outras questões e acabei tomando um rumo bastante diferente daquele que era o objetivo inicial. Mas é uma profissão linda. Não tenho dúvida de que eu não poderia exercer outra. Estou muito feliz de ser engenheira florestal. Bom, eu escolhi essa profissão aos 16 anos de idade. Imagina-se que não seja o exemplo de maturidade. Uma pessoa com 16 anos de idade, dificilmente ela está pronta para fazer uma escolha madura de sua profissão. Ela não tem experiências, ela não tem conhecimentos. Pode ser uma pessoa muito interessada, curiosa, mas ela ainda não teve oportunidades de vivência. Então, a minha escolha foi uma escolha imatura, mas foi uma escolha que deu certo. E ela teve um elemento racional muito forte. Eu sempre fui muito boa em matemática, em química, em física não. Mas teve um raciocínio matemático muito fácil. E aquele típico perfil de engenheira, dedicada, que vai passar no vestibular em primeiro lugar, ou seja, uma CDF, detesta qualquer coisa da área de saúde, tá? Então eu não iria ser médica, iria ser uma engenheira. E na minha época de fazer vestibular, que era a forma de ingresso na universidade, engenharia tinha um status bastante elevado, antes da crise dos anos 80. Então, havia um status grande na engenharia, como engenharia elétrica, engenharia mecânica, então seria uma profissão possível. Só que eu achava essas profissões muito sem graça, muito sem vida, na verdade era sem vida mesmo. E eu buscava a vida, eu sempre gostei muito de observar a vida, e fazer experimentos, bem tolos, evidentemente, experimentos de criança, mas eu gostava de observar os fenômenos biológicos, tanto de plantas como de animais. Então, isso me dava um perfil para a biologia. Mas se eu optasse por biologia, eu ia jogar fora, né, essa minha inclinação para a matemática. Então, uma profissão que eu conhecia, que somava as duas coisas, era a agronomia, e que eu pensei em fazer. Mas depois eu vi que existia uma coisa chamada engenharia florestal, da qual eu não sabia nada. Eu não conhecia nenhum engenheiro florestal, eu nunca tinha lido uma revista florestal, li no primeiro ano, eu sempre chamo a atenção disso. A primeira revista florestal que eu li foi a Una Silva, da FAO. Uma escolha imatura, até certo ponto irresponsável, mas pautada por uma lógica racional. Então, eu quero ser engenheira para aproveitar essa minha facilidade que eu tenho com métodos quantitativos. Eu quero estudar a vida também. Engenharia florestal deve me dar isso. E acertei. Foi sorte, foi sacação aos 16 anos de idade, mas acertei, era isso mesmo.